Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Ferreira e estamos de volta para trazer as novidades do Fluminense para você. Hoje teve sorteio da Copa do Brasil e a gente sabe já o nosso adversário definido e, sinceramente, não sei muito o que pensar não. Ultimamente tá complicado, mas vamos trazer aqui para você também. Tem La Vega, jogador do Fluminense, que vai se destacando no Campeonato Brasileiro e isso pra gente, de certa forma, é muito bom, tá? Vou te explicar o porquê, tá? E tem Rivadavia com problemas e tudo mais, mas olha só, tudo nesse vídeo aqui, só não esquece de deixar aquele like, de se inscrever aqui no canal Hora do Flu também, estamos com quase 100 mil inscritos, contamos com o seu apoio. Vamos lá, meus amigos, começando, Copa do Brasil. Fluminense definido aí o seu adversário, né? Adversário definido, o mando também já está definido, mas é isso aí, ó. Na tela para você, Fluminense enfrentará o Vasco, tá? No primeiro jogo ali no dia 1º de agosto, data base, né? Então pode haver alguma alteração. Então a gente tem ali dia 1º e dia 5, tá? Ambos os jogos serão no Maracanã, então essa parada de mando aí é só a questão de ingressos, vender primeiro e tudo mais, né? Mas ambos os jogos no Maracanã. Dia 1º de agosto, com o mando do Vasco, no Maracanã, e no dia 5, o mando do Fluminense, no Maracanã também, tá? Então é isso, Vasco da Gama. Vamos enfrentar o Vasco. O Vasco não anda muito bem, mas não dá para pegar contexto nem de Fluminense e nem de Vasco agora, pensando que esse jogo é só em agosto. Meu amigo, em agosto já aconteceu muita coisa, já aconteceu a Copa do Mundo, a gente nem sabe se Zubeldia vai estar aí. Essa é a verdade, né? A gente nem sabe se Zubeldia vai ser mantido no cargo, talvez sim, talvez não. A própria diretoria está dividida em relação a isso aí. Tu pergunta para umas pessoas dentro do Fluminense, umas falam assim: não tem como o Zubeldia cair. Não vai cair. Vai ser mantido. O Fluminense acredita que com a volta de Martinelli, chegada do Hulk, não sei o quê, tudo vai funcionar. E tem uns que falam assim: ah, meu amigo, não sei se fica não. Então assim, até dentro das fontes estão divididas, quem sou eu para cravar? Então a gente não sabe se o Zubeldia vai estar aí. Só que o contexto atual do Vasco também é muito ruim, né? Estão na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, né? Não vem desempenhando bom futebol, tomou uma pancada contra o Bragantino em casa, sim. Então, tudo pode mudar até agosto, tá? Então é muito difícil a gente cravar, mas quero saber a sua opinião, o que você acha, se você gostou de pegar o Vasco ou não. No contexto ainda de Zubeldia no cargo, vamos precisar que o Zubeldia dê uma resposta, né? Tava pegando aqui os últimos 5 jogos do Fluminense e Vasco, o Fluminense não vem se dando bem, né? O último jogo foi aquela virada, que o Fluminense abriu 2-0 e tomou uma virada do Vasco em pleno Maracanã, né? Um contexto ridículo, uma vitória humilhante, né? Aí a gente teve campeonato, Copa do Brasil, né? Carioca, né? Aonde o Fluminense conseguiu a classificação ali para final, né? E depois a gente vai lá e perde pro Flamengo, porque o Zubeldia não ganha ninguém, jogo importante, essa é a verdade. Aí teve Copa do Brasil, semifinal, Fluminense sendo eliminado nos pênaltis, né? Então, o contexto de Zubeldia com o Vasco é horrível. É horrível. Tirando a semifinal de Carioca, onde a gente conseguiu passar, né? Se eu não me engano, o primeiro jogo foi 1-0 Fluminense, o outro terminou empatado, 1-1, foi um negócio assim, tá? Mas assim, o que eu quero dizer pra você é: quando se trata de Vasco, esses confrontos recentes, pro Fluminense as coisas são esquisitas, tá? O Fluminense é esquisito quando enfrenta o Vasco. Não tô falando aqui, mas eu acho que é muito por conta de Zubeldia. Porque Zubeldia não consegue enfrentar Vasco e não consegue enfrentar Flamengo. Ora bolas, como assim? Enfrentar Flamengo pra gente é a coisa mais mole que tem. Eu não tremo nada. Só que Zubeldia conseguiu tirar o pior do Fluminense contra o rival que o Fluminense sempre consegue dar as cartas. Eu vou dar um exemplo para você. Contra o Vasco e contra o Flamengo, o Fluminense tem posturas de time pequeno quando tá com o Zubeldia. E aqui parece até que eu tô fazendo um coro pra demissão dele. Não, só tô explicando o que eu vi. O que eu vi era um Fluminense contra o Flamengo na final do Carioca, lá atrás com medo, jogando. Ai, ai, caramba, rapaz, a gente nunca. Não existe isso. Quando é Fla-Flu, o normal é o Fluminense pra cima do Flamengo.
e o Flamengo desnorteado. Isso é o normal. Agora, você dá a bola pro Flamengo, que tem um time melhor que o Fluminense, né? E fica lá esperando sair no contra-ataque. Isso aqui não é, né? Isso aqui é Fluminense, pô. Isso aqui não é time pequeno, não. Então, assim, quando os jogos são importantes, o Fluminense, com o Zubeldia, deixar muito claro que é com o Zubeldia, sempre fica com uma postura exageradamente defensiva, tá? Não sou contra o jogar no contra-ataque, não sou contra, não gosto, eu não gosto. Nasci vendo o Fluminense jogando bola. Agora, entendo que o futebol são várias, né, estratégias. Então, assim, vamos ver se o Zubeldia fica no cargo e se fica no cargo, como que vai enfrentar esse Vasco. Se vai enfrentar o Vasco com coragem, né, com inteligência, ou se vai enfrentar o Vasco com covardia, que é o que a gente vê de Zubeldia no comando do Fluminense, e não é de hoje, tá? É muito tempo. Contra o Laguaira lá, jogando igual. Rivadavia meteu o que? 4 lá? Aí a gente lá, não, calma, calma. Não, calma, espera, vamos sair, vamos. Postura, tá? Postura. Eu só quero ver uma postura diferente do Fluminense. Dentro de campo, se comportar como o time grande que é. É isso que eu quero ver, tá? Então é isso. Fluminense e Vasco, oitavas de final da Copa do Brasil, beleza? Então é isso. Com o Zubeldia é difícil eu ficar animado, desculpa. Ultimamente, eu tô com essa galera que Zubeldia. É claro que se começar a jogar bem, se as coisas voltarem pro lugar, eu vou ser o primeiro a falar, pô, que bom, deu tudo certo, mantiveram, mas o contexto atual, eu só fico com esse jogo contra o Mirassol na cabeça, gente, que foi nojento aquela partida do Fluminense, né? Então é isso, meus amigos. Vamos lá. Outra coisa que eu quero comentar com vocês é sobre Copa do Brasil, terminando aqui, né? Trazer para tudo, né? Você talvez não viu, tá aqui. Os jogos é Fluminense e Vasco, Corinthians e Internacional, Grêmio e Mirassol, Vitória e Atlético Paranaense, Juventude e Atlético Mineiro, Santos e Remo, Chapecoense e Cruzeiro e Palmeiras e Fortaleza, né? É claro que o Palmeiras nunca vai pegar ninguém, né? O Palmeiras sempre vai pegar entre aspas, molezinha, né? Eu não acho que Fortaleza seja uma molezinha, mas, pô, comparado aos outros nomes que poderiam, podia ter caído Palmeiras e Corinthians, Palmeiras e Cruzeiro, nunca cai. Palmeiras é sempre Palmeiras e alguma molezinha. Sempre é, sempre é. Mas é isso. Nem sei como é que tá o Fortaleza recentemente. Mas assim, vamos ver. Agora, Fluminense joga a vida amanhã e precisa ficar de olho no jogo contra Bolívar e Rivadavia. Só que olha as notícias que estão surgindo, hein, pessoal. Alex Arce, convocado para o Paraguai, será desfalque contra o Bolívar, tá? Então, Arce jogará a Copa do Mundo. Paraguai tá na Copa do Mundo, não, né, Dirão? Tá, Dirão? Não tô sabendo. Então, assim, eu não sei. Paraguai tá na Copa do Mundo? Peraí. Imagina eu agora com choque que Paraguai tá na Copa do Mundo, gente. Paraguai tá na Copa do Mundo no grupo dos Estados Unidos, né? O grupo do anfitrião, Austrália e Turquia. Então, Arce jogará a Copa do Mundo. Arce, que eu preciso falar que muitos de vocês pediram aqui, hein? Preciso dar esse braço a torcer e avisar que meus inscritos estavam corretos. Muita gente falando que tinha que pegar esse Arce lá na época de LDU, né? Eu lembro que vocês falavam pra caramba dele. Então, assim, ele tá fora e o Rivadavia não foi comunicado sobre a liberação de Villa, pois ele não ser convocado pela Colômbia, mas já trabalha para tê-lo no jogo de quarta. Então, o Villa, que é jogador muito bom também, vai pro jogo, já o Arce não. Tá bom, meus amigos? Então é isso. A gente tem aí um Rivadavia com alguns problemas, né? No caso, só o principal artilheiro deles, que é o Arce, não vai pro jogo, né? Algo que prejudica um pouco a gente, né? Mas o Villa é bom jogador. Quem sabe ele não consegue ali cometer, entre aspas, o crime, né? Lá no La Sierra, pra gente conseguir essa classificação aí. Porque, gente, seria muito ruim pro Fluminense ficar fora, gente. Muito ruim financeiramente, para as pretensões da temporada, para os planejamentos do próprio Fluminense, tá, gente? Ia ser muito difícil mesmo. Tomara que isso não aconteça. E Copa do Brasil? Deixa para lá por enquanto, né? Daqui a pouco a gente volta a falar sobre Copa do Brasil, porque eu queria destacar o nosso querido La Vega, né? La Vega novamente aí se destacando, né? Ontem com assistência e também com gol. Meu amigo, La Vega, emprestado pelo Fluminense, Joaquim La Vega, tá mandando bem. Tá mandando bem, galera lá do Coritiba tá gostando muito dele.
e desenvolveu bem, tá ganhando minutos, né? E tá conseguindo performar 7 participações diretas em 25 jogos. E o La Vega se destacando, que bom, porque ainda pertence ao Fluminense. Existe a possibilidade, né, claro, do Coritiba comprar o La Vega, mas a gente ainda não sabe quanto que o Fluminense colocou, né, a opção de compra já com valor fixado. A gente não sabe quanto que é. Porém, não acredito que o Fluminense, acredito eu que não, tá? Eu acredito que o Fluminense deva ter colocado um valor bem alto para se proteger, para que La Vega retorne ao Fluminense no ano que vem para ser utilizado. Só que eu fico perguntando, foi muito bom pro La Vega, né, sair, ser emprestado e conseguir minutos e conseguir desempenhar. Eu pergunto, por que não ganha minutos aqui também? Eu entendo. Eu literalmente entendo que esse movimento é um bom movimento. De tipo, você tem um jogador que tá ali, não vem ganhando minutos, e você fala, cara, vou emprestá-lo para ele ganhar minutos e depois eu volto com ele mais desenvolvido. Eu entendo, mas a minha pergunta é: em um time onde os pontas não funcionam, por que você não dá oportunidade aqui? Entendeu? Tipo assim, não, Thiago, mas no contexto lá. Não, o contexto era horrível. O contexto era Fluminense dando espaço para Keno, que já não estava entregando há muito tempo, em vez de dar espaço pro La Vega. Eu me lembro muito bem. Então, assim, não é que ele não tinha espaço. Não é isso. É que no Fluminense optaram em dar oportunidade para outros nomes. Então, assim, falta no Fluminense, na minha opinião, essa visão, esse feeling de poder utilizar os seus jogadores também, e não ficar escravo dos campeões, né? Foi campeão mesmo mal, tem que botar o campeão. Eu vejo o Germancano aí, Germancano com um monte de dificuldade, mas já tem que entrar nos jogos, né? Porque ele é o Germancano. Amo, é um cara sensacional pra mim, um grande ídolo. Só que, gente, não tá conseguindo performar. Então ele já passou à frente de um monte de gente que poderia ganhar uma oportunidade. Aí depois esses outros jogadores vão pra fora. No caso do La Vega ainda é bom, porque ele ainda pertence ao Fluminense. Mas existem casos aí como Isaac, como Cauã Elias, que acabam sendo vendidos a preço de banana, né? O Isaac eu achei o preço baixo, o Cauã Elias também eu não gostei, mas banana também não foi, né? Mas assim, eu não gostei, eu não venderia. Aí agora os caras começam a brilhar lá e você fica aqui e sem opções. Então, assim, falta pro Fluminense um pouco de feeling também do que tem, o que tem nas mãos, né? O que tem nas mãos. Igual o La Vega. O bom do La Vega, repito, pertence ao Fluminense e a tendência é que retorne caso o Coritiba não o compre, tá bom? Vamos torcer pra isso. Mas é isso. É legal ver o nosso jogador jogando bem, se destacando. E eu espero que ele retorne. Já o Lescano tá marromeno, tá? O Lescano não tá conseguindo se destacar nem lá no Olímpia, no Paraguai, né? Já no La Vega se destacando no Brasil, é outro nível, né? Então é isso, meus queridos. Um beijo no seu coração. Fiquem todos bem. Ter você aqui é um grande presente, um grande privilégio. Comente aí qual a sua opinião e qual a sua... o que você tá achando dessa Copa do Brasil, expectativas. Comente. Muito obrigado a você que chegou até aqui no fim desse vídeo. Um beijo no seu coração. Fiquem todos bem. Tchau. E valeu, pessoal.